Suporte não é dar aquilo que o franqueado quer, é dar aquilo que ele precisa. Bem-vindos a mais um episódio do SoMaxCast, o podcast do empreendedor brasileiro. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre franquia vencedora e não pode ser diferente. Para falar com esse tema com bastante autoridade. Eu estou com um cara incrível aqui que ele já vai se apresentar para vocês. É o Cláudio, da Hyperion Inteligências em Franquias, que inclusive foi a empresa responsável por fazer a formatação da Somax Franquia. Para quem ainda não sabe, a Somax também está operando através de um modelo de franquia. Quer saber um pouco mais? Segue a gente nas redes sociais. Cláudio, muito bem-vindo ao SoMaxCast, cara. Uma honra te receber aqui. Pô, um tema super legal que você sugeriu pra gente, né? A franquia vencedora. Cara, se apresenta aí pra galera, fala quem é você, o que você faz, fala um pouquinho da Hyperion também. Cara, o espaço é todo teu. Bacana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Essa casa é uma casa que eu considero a minha casa, não só pelo que a gente já prestou aqui de trabalho, mas porque me sinto bem, estou alinhado com as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Sempre que possível, eu vou estar à disposição. Sou o Cláudio, para quem não me conhece ainda, né? O pessoal que está chegando agora aí nesse podcast. Meu nome é Cláudio, eu sou advogado, estrategista em negócios e os meus últimos 8 anos de trabalho são voltados para franquia. Voltados para quê? Expansão de franquias e formatação de franquias. Tá? Transformar bons negócios em excelentes negócios e colocar eles no mercado. Então é isso que a gente faz. A Hyperion Inteligência de Franquias é uma empresa que está com sede em Balneário Camboriú. A gente atua a nível Brasil, fazendo projetos de formatação e projetos de expansão para franquias exclusivamente. Legal, cara, bom demais. Inclusive o João, né, seu sócio lá, cara, um abração, tenho certeza que ele vai acompanhar a gente também. Já deixa aquele abraço aí para ele. Cláudio, cara, uma coisa que a maioria das empresas, dos empresários que eu converso, né, e quando eu falo que a gente está expandindo o nosso modelo de negócio aqui da Somax por franquias, né, é mais uma das opções de expansão e a gente optou por ela. O pessoal sempre fala assim, cara, mas como é que tu identificou? Qual que foi o momento que você percebeu que dava para franquear? Como é que eu faço isso? Essa dúvida chega normalmente para ti? Como é que você consegue esclarecer isso para a galera que está ouvindo a gente? Chega assim, ó, essa é a principal, porque o que acontece com o empresário quando ele quer crescer? Ele não acorda decidido pela franquia como forma de crescimento. A dor do empresário é o crescimento. Então, nos seus devaneios empresariais, em algum momento ele diz, poxa, eu preciso crescer. Como que eu consigo crescer? Ou através de recursos próprios mesmo, através de filiais, através de parcerias, ou através de franquias. Então, quando existe a possibilidade de escalar o negócio através de franquia, é aí que esse empresário começa a adentrar nesse universo de franquias, que é um universo paralelo, e ver se o seu negócio é replicável, se ele pode ser franquia. O que eu sempre digo para quem nos procura inicialmente? Faz uma análise de franqueabilidade para entender o quanto o teu negócio está pronto para ir para o franchise. Essa análise de franqueabilidade passa pelo quê? Se o teu modelo de negócio, primeiro, ele para em pé, ele é um modelo sustentável do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de processos internos, se ele tem um retorno financeiro para você e para os teus futuros empreendedores, teus futuros franqueados. Então a análise de franqueabilidade passa por isso. Todos os negócios podem ser franquia, mas nem todas as franquias podem ser bons negócios. Pô, legal isso aí, cara. Repete essa frase aí. Eu acho que essa frase é importante a gente entender isso, né? Todos os negócios podem ser franquia, porque atendendo à legislação, depois a gente vai falar um pouquinho sobre lei de franquias, atendendo à legislação você está apto a ter uma franqueadora no mercado. Mas isso não quer dizer que essa franqueadora vai ter sucesso, porque às vezes o modelo de negócio não é replicável, ele é muito artesanal, ele não está maduro ao ponto de ter processos bem desenhados, arquitetura e modelagem de processos internos. O que é isso para quem está assistindo a gente e não convive com esse universo? É o como a gente faz. Quando eu falo de franquia, eu falo em transferência de conhecimento, em transferência de know-how para aquele futuro empreendedor que, via de regra, não conhece do meu negócio.
Ele acredita, ele aposta na minha competência, naquele caminho que eu já trilhei dentro do empreendedorismo, e ele está comprando, entre aspas, esse conhecimento que eu tenho. Então o negócio precisa parar de pé. Todo negócio pode ser franquia, mas nem toda franquia é um bom negócio. Fantástico. Em linhas gerais, né, complementando o que você falou, uma franquia, então, quando alguém faz a aquisição de uma franquia, na verdade ela está comprando um compilado de informações, processos, metodologias validadas, ou seja, vai poder ter a possibilidade de replicar aquele negócio hoje que já está dando certo, que já é um sucesso, em outro lugar na gestão dele com o suporte da franqueadora. Então, basicamente é isso, né? Perfeito. E é uma das coisas, cara, que me motivou muito a fazer a Somax virar uma franquia. Na época que a gente estava pensando em expansão, a primeira coisa que a gente foi realmente analisar internamente se cabia ou não, né? Não ainda com a ajuda do profissional, você veio depois para dar esse suporte para a gente e só corroborou o que a gente já tinha entendido. Mas uma das coisas que me motivou a fazer a Somax sair de uma assessoria e começar a operar através de franquia é que, cara, primeiro a gente é muito bom com o processo. Então a gente tinha processo para tudo. Cria alguma coisa, já documentava e já criava processo. Ou seja, já é um bom caminho, como você falou, né? Perfeito. Tem que estar com aquela maturidade de documentos, processos e tudo mais. Segundo ponto, tava tendo sucesso pra caramba. De acordo com a nossa metodologia proprietária, a forma que a gente adequa aos nossos clientes hoje na LGPD, a nossa metodologia de venda também, que também ficou muito escalável, deu muito certo. Bacana. Cara, daí para aí eu pensei, cara, eu tenho tudo para replicar isso, e a gente começou a replicar, né, com a ajuda de vocês em setembro de 2023, e hoje a gente já está aí presente em mais de 7 estados, dando super certo, cara. Show de bola. Mas isso, normalmente, quando você falou dessa análise, né, que o empresário ele precisa fazer, mesmo aquele cara que hoje, cara, tem um negócio dando muito certo. E aí, quando eu falo dando muito certo, o cara tá vendendo, tá crescendo, tá criando caixa, ainda assim, pode ser que ele ainda não vire um franqueado, né, uma franqueadora, correto? Correto. Eu vou dar uma dica aqui para quem estiver assistindo esse podcast, que tem um negócio já e está na dúvida se o negócio pode ser franquia ou não, que vai sintetizar isso tudo que você acabou de falar a respeito de processo bem desenhado, de modelo de negócio que para em pé. Dica para o empresário que está pensando em ir para a franquia, para o franchise. Quando o teu cliente, olha só, presta atenção e anota que eu não sou eterno. Quando o teu cliente do dia a dia, ele começa a te perguntar: poxa, que bacana esse teu local, né? Porra, tudo muito organizado, um atendimento de excelência, o público tem aderência, tá fiel ao teu comércio, ao teu serviço. É natural o teu cliente dizer assim: isso é uma franquia? Esse é o primeiro clique que o empresário deve ter em mente. Quando o seu cliente vê a excelência no teu produto, no teu serviço, você tem um forte indício que você pode transformar o seu negócio em franquia. Show. Anota aí que eu não sou eterno. Gostei disso demais, cara. Muito bom. Vou usar isso daí, Cláudio. Vou usar. Cláudio, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante a gente falar também. Objeção do público final. Principalmente quando a gente fala de serviço. Te falo isso porque também veio essa preocupação, né, de um cliente meu, quando a gente estava oferecendo o serviço para ele da nossa assessoria. Eu falei que hoje a gente estava operando através do nosso modelo de franquia, então ia ter um nosso franqueado lá na ponta, que a gente chama aqui de investidor franqueado, né? Bacana. E aí sempre tem aquela objeçãozinha, cara, aquele preconceito de, eu tô contratando a Somax, vou ser atendido por um franqueado. Entendi. E eu vou falar aqui pela Somax, né? Quando um franqueado faz a aquisição de uma franquia nossa, é muito melhor do que se a gente fosse expandir com o time interno, porque esse negócio passa a fazer parte da vida dele, cara. Ele dedica a vida dele a esse negócio, porque ele está botando grana, ele comprou, ele pagou a taxa de franquia. Isso. Então ele faz esse negócio ser um negócio da vida dele. Além disso, a gente criou um processo de seleção de franqueados, não basta só ter a grana
para virar um franqueado da Somax. Perfeito nela. E ainda tem todo o processo de treinamento que a gente faz. O cara recebe a faculdade corporativa da Somax, tem um treinamento na prática, tem um treinamento teórico. E ao longo da nossa jornada, entre relação franchise e franqueado, tem toda a parte de comitês, de treinamento que a gente vai fazendo. Ou seja, a gente tira um pouco daquele peso de, cara, será que eu não vou ter processo? Será que eu não vou ter padrão? Será que eu não vou ter entrega? Será que eu não vou ter dedicação do franqueado? Mas isso também é uma dúvida que acontece no mercado aí fora. Como é que você enxerga assim, ó, para o consumidor final, o que um franqueado precisa ter para ter uma franquia de sucesso e quebrar essa objeção? Então, o primeiro ponto é assim, ó, eu vou talvez dar uma volta aqui, Alan, para chegar no ponto onde eu preciso e você vai entender o porquê. As franqueadoras, via de regra, elas fazem tudo pelo seu franqueado. Só não fazem a parte que é do franqueado, que essa é dele. Fantástico. Presta atenção nisso, galera. Presta atenção As franqueadoras, via de regra, fazem quase tudo pelo seu franqueado. Só não fazem a parte que é do franqueado, que essa é dele lá na ponta. Isso posto, o que acontece? Na transferência de conhecimento, por mais que a franqueadora tome o cuidado de fazer um processo seletivo dentro do padrão, para trazer bons franqueados para dentro de casa. Quando eu falo bons franqueados, não é aquele franqueado só que vai vir e vai pagar uma taxa de franquia. É aquele franqueado que tem aderência, que tem fit cultural, olha só, fit cultural com a minha franquia, eu enquanto franqueador, que está disposto a seguir, ter disciplina para seguir aquilo que eu estou orientando enquanto franqueador, que eu já passei anos trilhando esse caminho, eu já sei as curvas que derrapo. Então, o que eu espero daquele franqueado? Primeiro, que ele tenha esse fit cultural, que ele tenha capacidade de seguir processos e seguir padrões, porque isso eu já me preocupei enquanto franqueador em providenciar para ele, para entregar isso para ele. Mas eu não posso fazer a parte dele lá na ponta. O franqueado que entende isso, que ele tem que desconstruir muitas vezes para dar espaço para construir algo novo, o franqueado que entende isso aí diz, pô, a franqueadora está me dizendo que eu tenho que fazer uma abordagem desta forma para o meu cliente, poxa, segue a tua franqueadora. Acredita no que ela está te dizendo e principalmente aplica lá na ponta. Porque se o modelo de negócio, Alan, foi testado, foi validado, ele para em pé, tem aderência, do ponto de vista do cliente final, não tem por que ele não gostar ou não aceitar. Ele só não vai gostar ou só não vai curtir, ou só vai existir a objeção se ele vê que, fazendo uma analogia aqui, o McDonald's do Rio de Janeiro é diferente do McDonald's do Rio Grande do Sul. Se ele notar, se ele perceber que, pera um pouquinho, eu sou consumidor de McDonald's no Rio, eu estou vendo que o Big Mac aqui é outro. Opa, então alguma coisa deu errado no processo de transferência de conhecimento. Ou é o nosso franqueado que não está fazendo bem aquele papel que cabe a ele, ou até mesmo é a franqueadora, que eu sempre costumo dizer assim, eu não tenho obrigação em agradar nenhum tipo de franqueadora, né? Aquelas que são muito boas, eu realmente bato palma, eu admiro. Tem muita franqueadora no mercado que peca nisso, né, Alan? Infelizmente. Todas as consultorias que a Hyperion dá, eu dou consultoria para grandes redes, médias redes de franquia, pequenas redes, cada uma com seu momento de negócio distinto, mas eu sempre digo, franqueador, a partir do momento que você botou um franqueado no mercado, é como se fosse um filho. Você tem que cuidar, você vai ter que educar, você vai ter que ensinar ele a dar os primeiros passos. Então, se o franqueador está fazendo esse dever de casa dele com maestria, com certeza a objeção do cliente lá na ponta de não estar sendo atendido diretamente pelo franqueador, ela é quebrada. Cara, eu tenho uma história muito legal para contar com relação a isso daí. Daqui a pouco eu vou falar, porque tem uma coisa muito legal uma coisa que me chamou muita atenção que você falou, que foi o fit cultural. Primeiro, cara, a gente não vende pra galera que tem dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. A gente tem uma persona, a gente desenvolveu uma persona também pro nosso franqueado. Então esse é o primeiro ponto. A gente quer realmente trazer aquelas pessoas que vão fazer a marca crescer cada vez mais. Então a gente quer expandir através de investidores franqueados. Cara, precisa ser bons investidores franqueados. Precisa ser aquele cara que quer, aquele cara que realmente quer fazer. E aí você falou de processos, de respeitar e etc, né? A gente aprendeu isso na escola. Qual que é a forma mais fácil de chegar de um ponto A ao ponto B? Pegando uma linha reta, correto? Vamos trazer isso para dentro do mundo corporativo. Qual é a forma mais fácil de você
chegar do ponto A ao ponto B? Cara, pegando na mão de quem já foi. Isso. E a franqueadora, ela é exatamente isso. Ela já foi aonde aquele franqueado vai chegar. Ela já trilhou aquele caminho, que foi o que você falou, né? Perfeito. Então, cara, por que não seguir todos os processos e padrões? Galera, isso é muito importante. Se você é um franqueado, se você é uma franqueadora, tem que trazer essa cultura de pegar na mão, de levar. Mas não pode arrastar. Eu sempre falo isso, sabe, Cláudio? Que é o que você falou. Cara, não dá para a franqueadora fazer o papel do franqueado. Isso aí. A gente não pode arrastar, porque senão daqui a pouco nem a gente cresce, nem o cara, né? Porque você não vai aguentar puxar todo mundo pela mão. Mas isso é muito importante, galera. Segue o processo. Já é uma case, já é algo validado. Aqui na Somax a gente já validou metodologia, já validou venda, já validou conceito, já validou tudo. Então, por isso que a gente resolveu franquear. Esse é mais um ponto que a gente resolveu franquear. Cara, fantástico, faz total sentido. Quando eu falei ali que eu tinha uma história para contar, antes da gente decidir de fato, né, trazer a Império para formatar a modelo de franquia da Somax, eu fui nas últimas 2 edições da Feira da BF. Por que eu fui nessas últimas 2 edições da Feira da BF? Eu queria entender um pouco melhor esse universo. E, pô, é uma referência, né? A Associação Brasileira de Franchise, a feira que eles fazem todos os anos, é uma referência para você ir lá, entender o que a galera está fazendo, o que não está fazendo. Você falou que vai falar de legislação. Dentro da COF tem que ter lá o contato dos atuais franqueados e dos que também já saíram, correto? Exato, princípio da transparência. Exato. Cara, nas últimas 2 edições que eu fiz, Cláudio, eu me cadastrei em mais de 70 empresas. 70 empresas. Obviamente, eu, cara, não queria comprar, confesso isso daqui, né? De repente tem algum vendedor que me recebeu ele lá, daqui a pouco tem algum vendedor que me acompanhou. Saco aqui, né? Pô, olha lá, o cara só tava fazendo benchmark, mas foi justamente isso. Cara, eu liguei para franqueados que estavam ativos de diversas empresas diferentes e liguei para franqueados que não estavam mais no negócio de diversos segmentos diferentes também. E eu cheguei a 2 pontos que eu falei, cara, esses 2 pontos eu não quero que aconteça dentro da Somax. Quais são esses 2 pontos? 1, vender. O cara comprava a franquia, ele comprou a franquia, montou a loja, montou o escritório de serviço, etc. Cara, venda com ele tem que saber vender. Isso aí. Né? Ele tem que ter esse perfil. Então, muitas das vezes, o cara investia, não tinha faturamento no começo, até ele pegar todos os processos de venda que a franqueadora replica para ele, até ele aprender como que faz isso. Agora eu vou ter uma história. Tu terminar, eu tenho uma história para contar. Boa. Até ele aprender como ele faz isso, ele demora a rampar. A gente sabe que, pô, não é... Começou a vender agora e já vai sair vendendo, né? Então, teve esse problema. E o segundo, que foi o mais falado, que eu consegui entender que realmente estava dando muito problema, era suporte, cara. Isso aí. O cara ficava com o lead ali ó, o tempo todo, martelando. O cara comprou, pagou a taxa de franquia, entrou na rede, o franqueador abandonava. Isso aí. Então teve muito disso. Cara, a gente fez ao contrário aqui na Somax. Então nos primeiros meses a gente garante o cliente para o nosso franqueado. É exatamente isso que você escutou. A gente garante o cliente em contrato para o nosso franqueado. Receita garantida. Receita garantida em contrato. Para quê? Para que no início ele realmente aprenda de fato aquilo que a gente faz para levar qualidade de atendimento, para levar resultado para o nosso cliente, que aqui carinhosamente a gente chama de tripulante. E assim ele possa só crescer, entrar num estado de growth, né, de rampagem do negócio dele, porque ele já sabe como que fazer. E cara, suporte. Cláudio, a gente é muito bom em dar suporte aqui para o nosso time de franqueados, cara. É o tempo todo. A gente tem reuniões recorrentes semanais, grupos de WhatsApp liberado. Cara, os caras todos têm o meu telefone e a minha agenda. A gente, muito pelo contrário, a gente fica pegando no pé deles. Eu tenho certeza, se tem franqueado nosso ouvindo, pode botar aqui ó, no comentário. Se o Alano fica insistindo, cara, marca a reunião comigo. Né? Tô aqui justamente para isso, tô à disposição de vocês. A gente marca a reunião com os caras. Então, cara, suporte. Essas 2 coisas aqui a gente não aconteceu. Como é que você enxerga isso, cara, essa relação? Eu tenho... e conta a tua história, né, cara? Até peguei aqui... Conta a tua história, para não esquecer. O suporte aqui do copo, porque eu vou usar ele para contar a história. Mas antes de eu contar a história, eu queria colocar 2 situações assim. Uma delas, em alguns momentos da minha fala, eu falo como advogado, né? O meu viés é jurídico, totalmente jurídico. Em alguns momentos, o meu viés é empresário, né? De empresário, como consultor de empresa. Então, às vezes eu vou estar um pouco mais formal e outras nem tanto.
Mas o que eu quero trazer aqui agora? Primeiro ponto. Juridicamente, hoje, se a gente buscar aí jurisprudência, a reclamação número 1 de franqueado contra a franqueadora é em razão do suporte. Tá? Então essa aí é a reclamação top 1 das demandas judiciais de franqueados contra a franqueadora é suporte. Então a pesquisa que eu fiz, eu fiz bem feito, Você então, acertou, né, cara? Você acertou, pode pesquisar aí, né? Quem quiser pesquisar, pode fazer Foi uma pesquisa prática essa, cara. Me Pesquisa cadastrei prática. mesmo, liguei pra galera, perguntei. É suporte. Aí a gente considera o quê na questão suporte? Suporte não é dar aquilo que o franqueado quer. É dar aquilo que ele precisa. Olha só que louco. Não é dar o que ele quer, é dar o que ele precisa. Outra frase forte. Eu acho que o nosso editor de vídeo vai colocar uma marcação nessa Isso frase aí. Pode Então. lá, anota que eu não sou eterno. Anota que eu não sou eterno, isso aí. Então a percepção de suporte, ela é do ponto de vista do franqueado. É mais ou menos como comunicação nela. Comunicação muitas vezes não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Nós, enquanto franqueadores que estamos passando a nossa expertise para o franqueado, a gente tem que ter formas de entender e de validar se aquele suporte, entre aspas, que eu estou passando, se aquela comunicação, aquela orientação que eu estou transmitindo para o meu franqueado, realmente ele está absorvendo, ele está entendendo a minha linguagem. Porque às vezes o franqueado tem a percepção de que ele não tem suporte. Eu já costumo a conversar com franqueadores por muitos anos, e o franqueador às vezes me diz assim, mas Cláudio, porra, tá tudo lá no site, tá lá nos manuais, é só o cara parar, botar a bunda e sentar e ler. Nem isso ele não faz. Total, cara, total. Aí eu digo que, pô, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Será que ele sabe que tá no site? Será que ele tem um login e senha? Porque para e pensa assim, né, Alan? Como dica aí para quem é franqueador, principalmente franqueador de primeira viagem, né? Que está aí com seus primeiros 10, 15, 20, 30 franqueados. Pensa assim, ó. Às vezes, aquela pessoa que compra uma franquia, ela juntou o recurso financeiro de uma vida toda. E ela está assim, pisando numa pedra, dentro de um rio, de um lago, e ela ergueu um pé e ela precisa achar outra pedra para ela botar o pé em cima. E aquela pedra tem que dar segurança. Essa nova pedra é um novo negócio. Então ele tem incerteza, ele tem medo, ele tem angústia, ele tem o questionamentos familiares, porque às vezes ele está numa transição de carreira, né? Uhum. Então ele está apostando, entre aspas, via de regra, quase tudo que ele adquiriu na vida, né? Ou as economias dele, o mesmo que ele tenha dinheiro pra caralho, é uma grana que ele está botando e ninguém quer perder dinheiro. Uhum. Então ele está apostando muito naquilo ali. Quando começa o processo de implantação, a partir da assinatura do contrato, é um turbilhão de informações. Pensa assim, ó, eu sou advogado e comprei uma franquia de odontologia. Cara, eu não sei nada disso. Eu sou empresário, sou advogado, mas eu não sei. Eu espero que o franqueador me passe isso. E aí, muitas vezes, em 60, 90 dias, que é o prazo de implantação de uma franquia, você, enquanto franqueador, está me martelando de informação. E aí é obra correndo em paralelo, quando a franquia envolve ponto comercial, obra correndo em paralelo, recrutamento e seleção. Porra, nunca recrutei ninguém, nunca fiz seleção. É familiar, querendo ver aquilo pronto logo, é incerteza. Pô, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir performar? Tu acha que ele vai lembrar daquele 10 minutos que você disse para ele, aonde estava o link para ele acessar uma... Esquece. Não vai lembrar, não. Sem chance. Esquece, cara. Então, suporte muitas vezes é isso. Não é dar para o franqueado o que ele precisa, o que ele quer, e sim o que ele precisa. O processo de treinamento franqueado ele é contínuo. Eu tenho certeza absoluta lá, que toda empresa franqueadora que se preocupa com o seu franqueado, entendendo isso que eu estou falando, não é eu ter o manual e está guardado numa gaveta, entreguei, está lá, pode acessar um drive, pode acessar uma plataforma, está tudo conhecimento lá. Não. Você, enquanto franqueador, tem o dever de ter ferramentas para fazer diligência disso. Se for o caso, aplica a prova para o teu franqueado. É ele que está representando a tua marca lá na ponta, o teu maior ativo que tu demorou antes para construir. Então aplica um processo de prova, aplica um processo de correção, traz ele para treinar com você, cola alguém que está fazendo melhor, cola junto com ele um outro franqueado, alguém de dentro de casa. Isso Aqui a gente chama de processo de shadow, que é aquela sombra, né? O cara começa a acompanhar o franqueado mais antigo, um franqueado mais experiente, aquele cara que já está tendo resultado. Eu já disse isso para você, repito aqui, né, Alan? Vocês já nasceram com 18 anos, fazendo uma analogia aqui a um bebê.
Enquanto empresa, vocês já nasceram com 18 anos. Por quê? Processos muito bem desenhados, políticas muito bem estabelecidas, suporte muito bem definido. Então, isso aí acelerou o processo. Hoje, para quem está nos assistindo, sabe, a gente, finalzinho de 2023, que a franquia ficou pronta. Hoje já são 10 franqueados dentro de casa e o processo de expansão está parado. Poderíamos estar com muito mais franqueados hoje, mas está parado. Mas por que está parado? Porque vocês têm a sabedoria de entender os momentos de franquia. Trouxe os primeiros 10 para dentro de casa, cuida bem deles. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Alan, como é que eu faço para vender mais franquia? Sabe quem é o maior vendedor de franquias do planeta? O franqueado. Franqueado satisfeito, cara. É isso aí. Eu ia entrar nesse tema depois, cara, porque eu acho isso fantástico. Mas você já trouxe à tona aqui, vamos tentar antecipar esse tema primeiro. Quando eu fiz essas pesquisas, cara, eu coloquei na minha cabeça assim, eu não quero problema ruim. Problema todo mundo tem, mas existe o problema ruim. O que é o problema ruim? Cara, mexi com a vida do cara, com a economia do cara. Perfeito. O cara veio a milhão aqui pro negócio, a gente não deu suporte. E aí Perfeito. O cara começa, pô, vocês me enganaram, pô, eu vou te processar, pô, esse negócio é uma... né? Começa a xingar. Eu falei, cara, esse é o problema ruim, a gente não quer. É isso. E aí eu entendo assim, cara, qual é a forma mais fácil de eu crescer, vender franquia, de eu ganhar dinheiro? Fazendo o meu franqueado ter sucesso, crescer e ganhar dinheiro e falar bem da gente. Esse é o primeiro... Pô, eu vou vender Perfeito. franquia facinho, cara, desse jeito, entendeu? Falando de lei de franquias, né? A lei de franquias, em resumo, ela traz lá todos os seus direitos, deveres e obrigações, né? Tanto franqueador quanto franqueado. Mas o principal, se a gente entender uma coisa só da lei de franquia, já valeu. A lei de franquias, ela tem como base a transparência da franqueadora para com o franqueado. O franqueado tem que ter ciência daquele negócio que ele está entrando. É por isso que exige franqueados ativos, franqueados desligados, situação da marca junto ao NPI, se tem fornecedor homologado, quais são as taxas que a franqueadora cobra periodicamente, qual é o valor de taxa de franquia, royalties, tipo de suporte em campo, situação do território que o franqueado está comprando. Por quê? Transparência. Né? Por isso que a COF, eu sempre falo que é o instrumento mais valioso da relação de franquias é a COF, até mesmo antes do contrato, porque Total. é ali que vai dizer o que eu vou estar entregando para o meu franqueado e o que ele vai estar comprando. Muitas franqueadoras erram já aí. Prometem uma coisa que não é entregável na COF, já desde margem líquida, de retorno de investimento e tudo mais. E aí o franqueado, quando ele começa a operar, uma hora ele vai sentir o desconforto de, poxa, mas não era isso que me falaram, não foi isso que me prometeram. E aí, pensa numa relação, né, Alan? Uma relação de franquia, franqueador e franqueado, é uma relação de parceria. O franqueador não é chefe do seu franqueado, o franqueado não é chefe do franqueador. Eles são parceiros de negócio. Um criou uma metodologia, um sistema, uma forma de fazer, e o outro comprou, adquiriu a expertise para fazer aquilo, e ambos querem crescer juntos. Total, mas cara, tu imagina total. um relacionamento que começa a ser construído em cima de inverdades. Aí é ladeira abaixo. Não tem franquia de sucesso. E é ruim para os dois lados, né, cara? Todo mundo. A gente é que leva isso tão... Para os três lados. Franqueadora, franqueado e consumidor final. Consumidor. Acaba atingindo o consumidor final também, né? Isso. A gente leva isso aqui tão sério, cara, essa questão, que a gente já começa a chamar o nosso franqueado de um jeito diferente. A gente não se relaciona com ele como franqueado. A gente gosta muito de falar sócio investidor franqueado. No momento que o cara botou grana, que ele tá aqui comigo, que ele tá fazendo esse negócio junto comigo, eu considero ele como um sócio, cara. Então é esse o olhar que eu tenho com ele, sabe? Um olhar de sócio. Tanto que uma das reuniões que a gente faz logo cedo, com todos os gestores das unidades, tem o tema de café com lideranças. Eu considero um cara um líder aqui da Sumax. Né? Ele está tocando uma das nossas unidades, está representando a marca lá na ponta e atendendo os clientes que é da rede. E uma outra prova disso, Cláudio, a gente, desde fevereiro, eu institucionalizei aqui na Sumax o FICA. O FICA é um acrônimo de franqueado, investidor, cliente e assessor, que é como a gente chama o nosso time interno. Bacana.
E o que é esse FICA? É a nossa ordem de prioridade dentro da Somax. E olha a primeira letra. É o F de franqueado, cara. Ele é Poxa, a nossa bacana, hein? prioridade. Esse cara levantou a mão, seja lá qual for a área que tem que atender, ele tem que parar todo mundo e dar Bacana. atenção para esse cara. A nossa visão de longo prazo, a Somax nasceu com essa visão de longo prazo, é ser uma referência nacional em proteção e privacidade de dados. A gente está correndo muito atrás disso. Como é que a gente consegue ser uma referência nacional, cara? Tendo a opinião dos nossos clientes que nós somos uma referência nacional. Perfeito. Aumentando a nossa carteira de clientes, crescendo cada vez mais, a galera falando bem da gente. E quem que atende os nossos franqueados, os nossos clientes? São os nossos franqueados. Então, quando esse cara levanta a mão, todo mundo aqui dentro está orientado a parar da atenção para ele. Porque o tempo de resposta dele para o cliente precisa ser rápido. Então, é isso que a gente faz. Esse FICA, esse acrônimo, traz como primeira letra o F de franqueado justamente para definir internamente dentro da Somax que a nossa ordem de prioridade é o franqueado. E por que veio isso, Cláudio? Foi quando a ficha caiu de que, cara, a gente não é mais uma assessoria. E o nosso business não é mais esse. É franquia. O nosso business agora é uma franquia. Como é que você entende isso, cara? Tem franqueado que, pô, ele já começa a franquia dele com esse pensamento, cara, agora eu sou uma franquia. Uhum. Tem uns que a ficha não cai e eles acabam se comportando ainda como um varejista, como um serviço. Isso. Como é que você entende isso? E qual que seria a dica que você dá para esse cara que franqueou? A primeira coisa que vem na cabeça dele é ele, pô, agora o teu business mudou. É isso. Então são dois momentos assim, ó, como dica, tá? O primeiro das minhas dicas é do ponto de vista do franqueado, aquela pessoa que está adquirindo uma franquia, independente do histórico profissional que ele teve anteriormente. Se era um funcionário CLT, se era um empreendedor de outro segmento, se era um funcionário público. A partir do momento que ele adquire uma franquia, o modelo mental dele tem que ser mudado. Às vezes esse clique não dá sozinho. Ele tem que passar pelas dores do crescimento, como eu costumo falar, fazendo uma analogia adolescente. Adolescente não tem, muitas vezes, reclamação de dor nas pernas. Por que acontece aquilo? É porque a estrutura óssea está crescendo muito rápido e a estrutura muscular não está acompanhando. Então, são as dores do crescimento. Acontece isso no meio de franquias também. Aquele franqueado que acabou de adquirir uma franquia, ele muitas vezes vai ter que passar pelas dores do crescimento. Que ele não é mais, não tem mais a certeza de um pagamento CLT, não tem mais aquela certeza que tinha, porque ele é um empresário, que ele tem que todos os dias correr atrás do seu, mudar a mentalidade, pensar como empresário. Onde é que a franqueadora entra nisso? Ela precisa também desenvolver o seu franqueado nesse quesito. É desafiador, talvez é um dos maiores desafios da franquia, mas é extremamente gratificante. Algumas redes que eu dou consultoria, tenho vários cases aqui, mas tem um específico assim, que o franqueado, o dia que adquiriu a franquia, inclusive foi pela nossa mão, pela mão da Império, ele adquiriu a franquia, sentou numa mesa como essa e disse assim, ó, aqui está, eu sou operário, chão de fábrica, minha esposa também é de fábrica, mas é uma situação um pouquinho melhor do que a minha, mas somos operários. Juntamos esse dinheiro a vida toda e queremos empreender. Acha que dá certo? Eu lembro como se fosse hoje as palavras que eu disse. Você tem que dar espaço para desconstruir algumas coisas na tua vida, para dar espaço para construir uma nova. Se você entender isso, aí eu tenho certeza que você vai prosperar. E não deu outra. Em 4, 5 anos, ele virou multifranqueado dessa rede, ascendeu financeiramente, ascendeu profissionalmente, socialmente. Ele transformou, foi a cabeça dele, nunca mais foi uma cabeça de operário. Assim como tem outros que passam 3, 4, 5 anos e ainda tem aquela mentalidade. Continua com a cabeça de operário. Assim como, de repente, o franqueado também, o franqueador, né, perdão, ele também fica com aquela cabeça de que, pô, ainda não sou uma franquia. Isso. Ainda continua tentando operar como se fosse um comércio normal. Perfeito. Respondendo à tua segunda pergunta, você me fez duas ali. O franqueador, ele precisa entender o quê? Que, independente do segmento que ele atue, a partir do momento que ele é franquia, ele tem um negócio dentro do negócio. É outra pegada. Trabalhamos com proteção e privacidade de dados. Acontece que a partir do momento que eu franqueei, eu sou um franqueador e o meu game acaba mudando. Acontece que do ponto de vista de entrega, eu continuo trabalhando com privacidade e segurança. Mas a nível de business aqui dentro, é franquia.
Pode ser clínica, pode ser restaurante, pode ser alimentação. Passa por um processo também. Quando a gente presta consultoria na Hyperion para essas empresas, eu faço um trabalho bem profundo na mudança de mentalidade dos sócios. Por quê? Porque eles precisam virar a chave disso. Total, Às cara, vezes, total. às vezes tem sócio que trata o franqueado como empregado, até na tratativa, não fala, pô, tô exigindo, ele tem que fazer. Não, não tem que fazer, não. Uhum. Ele não tem que fazer. Ele vai fazer aquilo que vocês combinaram, e aí tá na tua capacidade de engajamento dele para que ele faça aquilo que tem que ser feito. Perfeito, cara. Eu aplico muito isso. Aplico demais isso aqui na Somax, cara. Porque a ideia, que eu gosto sempre de deixar claro para eles, que independente se for um modelo de franquia, toda a gestão, as tomadas de decisão é dele, é na empresa dele, é ele que tem que fazer, né? Isso. Até ratificando o que você falou anteriormente, né, cara? A única coisa que o franqueador não consegue fazer pelo franqueado é o É a que ele parte do precisa franqueado. fazer, a parte dele. Mas eu sempre deixo claro, cara, você quer ter resultado sólido, mais rápido, consistente, faz o que a gente está te orientando, porque, de novo, naquela analogia, né? Como é que eu chego no ponto A, no ponto B mais Isso. rápido quando a gente traz para dentro da empresa, pegando na mão de quem já foi, porque o cara já sabe onde está o buraco, onde está o espinho, onde tem uma curva, onde você precisa reduzir, onde você precisa acelerar, enfim. Perfeito. A gente sempre leva essa visão de que é importante para ele poder fazer isso. Ô Cláudio, a gente falou, cara, muita coisa legal aqui, eu acho que deu Não contei a minha história ainda, né? muita luz Eu vou para a contar. galera. Vou deixar tu já contar a tua história. Mas eu queria reforçar um ponto, né, que a gente conversou ali, pô, quando que é o momento para eu franquear, quando que dá para fazer. A Somax ela foi muito disruptiva. Até onde a gente sabe, nós somos a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados do Brasil. Não existe outra, galera. Somos a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados do Brasil. Algo muito disruptivo mesmo daquilo que a gente está fazendo. E por que eu estou falando isso? Porque isso nasceu de um propósito, cara. A ideia de expandir também por franquia nasceu de um propósito, que é a gente atender o maior número de empresas possíveis dos nossos clientes, porque a gente tem a missão de deixá-los em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e seguros no mundo digital. Trazendo essa visão para ti, você acha que alguns negócios eles podem pegar um caminho diferente de acordo com o propósito dele, de acordo com os objetivos, né, que ele nasceu, que ele tem, pegando principalmente aquilo que está muitas das vezes no site do cara, missão, visão, valores? Nesse quesito aí, missão, visão e valores, né? Antes de eu prestar consultoria para franquias, né, para ter a minha empresa de franquias, eu prestava consultoria em outras áreas de negócio, vendas, gestão, processos e tudo. E muitas vezes eu disse para empresários, ao longo da minha carreira, que missão, visão e valores, na grande maioria das empresas, é apenas um quadro na parede. Que quando você vai, e é bonito, eu também acho bonito ter, temos visão, temos missão. Ninguém sabe para Muito é para enfeite, né? não sabe para que é, não segue aquilo, não se orientam, não se apoiam na missão, visão e valores, porque é para isso, para saber onde é que a gente está indo. Então, sim, faz toda a diferença para uma empresa qual é o norte que ela está dando, qual é o caminho que ela está querendo buscar. Se isso não está claro, eu faço uma analogia também, se você é o piloto do avião, você é quem tem que dar direcionamento para o restante da tripulação. Você é o piloto do avião e você está servindo o cafezinho dentro do avião, não que o café não seja importante, é extremamente importante. Quem é que está pilotando? É isso que acontece. Quem está decolando até, Quem né, é que cara? está decolando? Como é que estamos indo? Tá com combustível? Não tá? O que está acontecendo lá? Quem é que está sabendo disso? Então, o direcionamento de empresa, ela diz muito respeito para onde essa empresa vai. Não importa quanto tempo essa empresa tem de vida. Como eu já falei, tem empresas que nascem com o DNA de crescimento. Elas já nascem com 18 anos. Assim como tem outras que estão com 30, 20 anos de mercado, mas são os adolescentes a nível empresarial ainda. Estão conhecendo práticas de gestão, estão conhecendo políticas, estão desenvolvendo seus líderes somente agora. E tem outras que nem conheceram ainda e nem vão conhecer. Então faz toda a diferença, sim, saber para onde você quer, construir com segurança e principalmente o quê?
sempre falo para empresário, Cláudio, como é que eu sei se tal segmento é bom ou não? Primeiro, tem afinidade com ele? Se gosta, se imagina fazendo aquilo? Sim. Segundo, que problema você resolve das pessoas? Estou resolvendo problema? Estou resolvendo o problema de uma forma diferente? O mundo mudou, né? Desde 2020 aqui, principalmente, foi um marco, mudou. Então, hoje, Somax é uma empresa que está quebrando paradigmas, tanto no modelo de franquia, né? Porque hoje a gente fala do modelo de royalties reverso, com uma estrutura de custo para o franqueado de quase zero. Isso é o sonho de consumo Margem de quem de quer lucro dinheiro. muito alta. Margem de lucro muito alta, a escalabilidade do negócio muito grande. Em outro momento a gente falava da capacidade produtiva do franqueado, o quanto ele pode faturar. E com muita qualidade de vida, cara. Foi o que a gente focou muito. Cara, então tem assim, ó, quebrou muito paradigma de franquia. As próprias, vamos dizer assim, os compromissos dentro da lei de transparência, né, da lei de franquias, compromisso franqueador a franqueado, eles estão muito flexibilizados. Franqueadora, ela não quer ganhar, ela quer ganhar dinheiro com o franqueado performando, porque daí o franqueado está ganhando dinheiro também, não quer ganhar dinheiro com multa, não quer ganhar dinheiro com franqueado dentro de casa que está insatisfeito, que não tem afinidade. Então isso tudo aí, eu tenho certeza que quem não conhece a franquia Somax, que vier conhecer, vai ficar maravilhado. Assim como eu fiquei quando conheci o negócio, ajudei a transformar em franquia, somos parceiros hoje e eu indico quem eu vejo, cara, que tipo de modelo de negócio. Às vezes as pessoas me procuram, Claudio, estou pensando em comprar uma franquia, o que é bom? Eu digo, eu não sei o que é bom, cara. Depende do que você gosta. Total. Para mim, restaurante, a linha de alimentação é horrível, porque não é que o produto é ruim, que o segmento é ruim. É que eu não me vejo trabalhando, por exemplo, à noite, que é a hora de movimento de restaurante, num final de semana. Então é ruim para mim por causa disso. Mas pode ser para outro excelente. Tem que ser uma via de mão dupla, né, cara? Você tem que gostar, tem que ter o fit com aquele negócio e o processo seletivo também de fazer aquisição, porque Isso. eu entendo assim, a gente não quer vender uma franquia da Somax para uma pessoa errada, porque daqui a pouco essa pessoa vira um detrator do nosso negócio e não foi porque o negócio é ruim. É porque ela não tinha fit cultural com o negócio. Compra, né? Não compra lá, porque lá é furada. Né? Não tem nada a ver com o negócio, cara. É uma outra visão. É isso aí. Cláudio, a gente está se caminhando aqui para o nosso final. Vou deixar você contar a história. Legal. Depois que você contar a história, a gente chega também no nosso momento Chegamos para Somar. O que é o momento Chegamos para Somar, cara? Que é o nosso slogan. É onde você vai olhar na tua câmera, acho que é aquela dali, Márcio, aquela tua câmera ali, e você vai dar um recado, uma dica, cara. Pode ser desde uma bibliografia que você pode indicar, até uma dica daquela Chegamos para Somar mesmo, para a galera que está ouvindo a gente, beleza? Fechou. Mas antes disso, cara, você que está acompanhando a gente, que ainda não se inscreveu no canal, cara, clica aí, se inscrever, manda esse vídeo para um amigo seu que tem negócio, que tem franquia, o que já é franqueador. Já é franqueador, ou até para quem está querendo comprar uma franquia para tentar entender um pouco melhor esse universo. E daqui a pouco o Cláudio também vai deixar as redes sociais dele aqui, né, Cláudio? A gente deixa também na descrição aqui para você acompanhar a Hyperion, acompanhar o Cláudio, porque é uma tomada de decisão que precisa ser assertiva. Normalmente mexe com a tua vida inteira. A gente falou sobre isso Perfeito. daqui, beleza? Cláudio, vamos lá, conta a tua história e logo na sequência aí aquela dica do Chegamos para Somar. Isso. A minha história, na verdade, assim, ela é um pouco de dica também, faz parte. Eu já atendi muitos candidatos à franquia, sentei com pessoas, como estão nessa mesa aqui, que trouxeram sonhos, desejos e angústias, e eu sempre tenho uma metáfora, uma história que eu conto para eles, que tem a ver com o relacionamento franqueador-franqueado. Que começa o quê? Por isso que eu peguei aqui o suporte para o copo. Ele começa o quê? Começa assim uma roda, onde o primeiro momento aqui em cima é o do encantamento. Ele está na euforia de adquirir a franquia, tudo muito bacana, com a perspectiva de mudar de vida, de ascender, de fazer algo que ele gosta. Muito sonho, né? Muito sonho, uma carga de sonho muito grande. Então tudo é belo, tudo é maravilhoso aqui. Comprou a franquia e a roda começa a girar. Aqui vem as primeiras dificuldades do dia a dia, as dores do crescimento que eu falei ali atrás. Aqui o sentimento franqueado é: entrei numa furada. Puxa, essa franquia, botei toda a minha grana aqui, agora estou aqui. Sentimento de estar sozinho, sentimento de estar perdido. A roda continua girando. Ele entende o suporte da franqueadora, entende do game, dá lugar
tira o velho e dá lugar para o novo, começa a entender como é que funciona, começa a performar. Aqui, o sentimento maior é de sonho. Aqui, angústia, vontade de matar o franqueador e quem vendeu a franquia para ele. Aqui, de reflexão, de entendimento. E aqui, geralmente, ele nos procura para comprar a segunda, a terceira unidade ou para indicar algum amigo, porque ele entendeu do game, ele passou por esse ciclo todo aqui e a roda começa a girar. Essa é a receita do franqueado que performa. Legal. Pô, se tu tivesse feito isso aí no começo, a gente já podia acabar o podcast, cara, entendeu? Tá um resumo de tudo que a gente conversou aí dentro. Dica de milhões, né? Incrível, cara. Essa fica a dica do Chegamos para Somar, ou você quer deixar mais alguma coisa pra galera? Eu quero deixar pra galera assim, ó, falando um pouco para franqueado, quem pretende ser franqueado, quem é franqueado de alguma rede, e depois para franqueador. Para franqueado, dê espaço para mudar a mentalidade. Não é porque você era um profissional, era um empresário de um outro segmento que teve sucesso, que aquilo que você aprendeu, que você sabe, você vai poder aplicar no novo negócio que você está iniciando como franquia. É mais ou menos como eu digo, não é porque você tem um martelo que tudo que vai aparecer na tua vida é prego. Às vezes é um parafuso, às vezes é outra coisa. Então aquilo que você sabe fazer, às vezes pode ser que vá contribuir naquele novo empreendimento que você está fazendo, mas às vezes não. Então dá espaço. Acredita no franqueador, dá espaço para o franqueador te orientar, para te guiar. Acredita que ele já fez aquele espaço, ele já sofreu isso, que ele não quer que você sofra. Então a orientação do franqueador, quando ele diz vai por esse caminho, é porque ele sabe que ali você não vai bater a cara no muro. Então aí tem um exercício muitas vezes de humildade. Olha só, você que é franqueado, que talvez não está contente com a sua franquia, ou que pretende ser um franqueado, o grande exercício é, às vezes a gente precisa assumir a incompetência. O que é isso, assumir incompetência? Não é do eu não sei fazer, eu não tenho capacidade. É de entender que tem alguma coisa desse jogo que eu não estou sabendo fazer. Aí levanta a mão e pede para a franqueadora. Franqueadora, eu preciso de ajuda. Comunicação, né? Comunicação. Cara? Então, o primeiro exercício é esse, reflexão. Para franqueadores, né? A gente acaba falando para franqueadores também. Você que é franqueador e que está assistindo isso aí, pode mandar para o teu franqueado também, deixa que eu me entendo com o franqueado depois. Para franqueadores. Franqueador, quando a gente coloca um franqueado, um novo franqueado para dentro de casa, é como se a gente colocasse um filho no mundo. Então pensa aquele cuidado, aquele carinho que você tem com o seu filho. Quem tem mais de um filho sabe que nenhum filho é igual ao outro. Às vezes tem um filho que você vai falar uma vez, ele entendeu, você não vai precisar repetir, ele já pegou e ele já vai sair por conta. Tem aquele filho que começa a caminhar muito cedo com as pernas dele. Tem outro que demora para falar. E tem outros que a vida inteira você vai ficar falando, vai ficar orientando e talvez ele tenha uma dificuldade ou tenha uma curva do aprendizado maior. Então, franqueador, pelo amor de Deus, tenha consciência disso também. Não é porque o teu manual, o teu material está lá na plataforma que você deve entender que o teu franqueado aprendeu com isso. Não, é sua obrigação pegar ele pela mão como um filho. Então eu deixo essa dica aí para quem é franqueadora e para quem é franqueado, é isso aí. Franqueadora faz tudo pelo seu franqueado, só não faz a parte que é dele. Moral da história, para complementar aqui o que o Cláudio falou, os dois lados precisam aprender a jogar esse jogo. Isso Cláudio, show de bola, cara. Deixa a tua rede social aí. Obrigado, Alan, pelo convite. Estou sempre à disposição. Presto muita consultoria gratuita. Às vezes a pessoa me procura para dar uma dica e tudo. E eu gosto de trocar figurinha, gosto de entender o momento de cada um, seja enquanto franqueado, seja enquanto franqueador. Bom demais. Minha rede social, @claudio.rodrigues.cr @claudio.rodrigues.cr e a nossa rede da empresa lá, @hyperiumfranquias.com.br. Tudo de bola, a gente vai deixar na descrição também. Galera, até a próxima, lembrando que toda quinta-feira, religiosamente, vai ter conteúdo novo para vocês. Se inscreve aí para você não perder nenhum tipo de conteúdo e acompanha a gente. Valeu, Fechou. Cláudio, Grande show de abraço. bola. Tamo junto.